Pique-esconde. Pique-esconde, 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 pique-esconde. 1, 2, 3, salva o mundo! Você salva o mundo! Pique-esconde, pique-esconde, Pique-esconde. Ai, já foi mal, Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, pule de um pé só. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Pique Esconde, um podcast para quem tem crianças, gosta de crianças e é criança, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Larco Moreno. E no episódio de hoje continuamos o bate-papo super batuta com a psicóloga Esquiel Alves, falando sobre psicologia infantil. Let's play the game! Bom, então, aquele negócio lá que a gente estava falando, continua. Então, não, eu lembro a pergunta. E aí, por que que pode fora? Não, por que que pode dentro e não pode fora, né? Isso. Exato. Por quê? O que que acontece? A resposta não pode ser aquela que davam para o Zequinha, porque sim não é resposta, agora tem que ter aquela... É interessante essa questão da educação, né? O que que é certo, o que que é errado, é bem relativo, né? Sim, eu costumo falar muito quando eu vou conversar com os pais, com os amigos, que é sempre assim, julgamento moral vai basear muito nas nossas crenças e cada casa tem a sua. Então é muito difícil, muito difícil não, mas até mesmo dentro da própria família que são criados de formas diferentes, você não quer reproduzir coisas, quer reproduzir outra. Então vai depender muito disso, assim, o que pode, o que não. Daquilo que você acredita, como que você acredita que você quer ensinar ao seu filho para que ele se comporte como você acha que é um bom cidadão, que ele vai se portar bem. Até porque nós três aqui, com toda certeza eu vou garantir que nós mudamos muitos aspectos a partir do momento que nós nos desvencilhamos de alguns padrões que nós somos criados. Então, em algum momento no nosso ambiente, nós somos impactados por aquilo que aconteceu conosco, e nós tomamos as nossas decisões. Muito de nós carregamos da nossa educação, nós vamos manter, que é a nossa base, mas outras coisas que nós começamos a questionar, nós alteramos. Então, uma das coisas mais simples, por exemplo, que é assim, você é criado sendo cristão, fazendo primeira comunhão, batizado, indo na igreja todo domingo. E aí chega um momento lá na sua vida que você começa a questionar isso e você muda. Então, isso é um típico caso de que você quebrou algo que vinha tradicionalmente acontecendo na sua família e partiu de você, né? Então, o seu comportamento mudou ali. Os palavrões, igual a gente estava falando, o comportamento fora de casa. Eu, como pai aqui, eu ensino meu filho assim, olha, você vai ouvir, vai estar presente na sua vida, não é que não existe. Agora, cabe a você entender, aonde você pode fazer isso? Eu não vou ser hipócrita, eu falo para ele assim, quando você está com seus amigos, eu sei que você faz isso, mas quando você está com seus amigos e apenas com os seus amigos, e mesmo assim, você vai ser olhado de uma forma por eles e vai ser avaliado a partir disso pela sua linguagem. Se você se comunica bem, se você fala bem, a forma que você fala, esse vai ser você com eles. Então, eu quero que você entenda que isso não é algo que é legal de ficar reproduzindo constantemente, ficar falando palavrão toda hora. Mas você vai ouvir isso. Inevitavelmente, em alguns momentos, você vai falar isso. Porém, eu quero que você entenda que isso não é algo muito bem aceito. Porém, eu sei que isso você vai fazer também. E aí comecei a passar o quê? Uma certa autonomia para ele, porque ele já vai fazer 10 anos, e eu quero que ele tome essas decisões do que pode ou não. Né? E o meu papel enquanto pai é falar assim, olha, aqui não. Aqui, beleza. Pode ser que outra família fale assim, você está louco falar em um negócio desse? Como pode, como não pode? E aí a gente entra num assunto que eu já vou puxar aí a conversa, que é a educação sexual. A partir de que momento, porque a gente sabe que o sexo é um tabu, ainda considerado, porém é um assunto extremamente importante de ser trabalhado com as crianças. Então, dentro da psicologia, a gente sabe, por exemplo, muito se fala assim, Freud explica, mas as pessoas às vezes falam isso sem nem saber quem era Freud e o que ele está explicando a partir dali.
Então, se você puder falar para a gente um pouquinho, como que é a visão da sexualidade, do sexo, a partir de algumas linhas que você trabalha, pode ser a freudiana, junguiana, ou enfim, existem tantas. Como que é isso, esse tema, para trabalhar com as crianças? Você diz educação sexual. Exatamente. E aí é algo que eu acho que deveria ser dado nas escolas. Eu também! A gente entra num tema muito complexo, mas vamos segurar. Porque a educação sexual ela não vai falar só sobre o ato sexual. Ela inclui muitas coisas. Por último, vai ser a questão do ato sexual, a questão de reprodução e etc. Mas antes disso, tem muitos assuntos para serem tratados, né? E aí, dependendo da idade da criança, é interessante que na clínica a gente chama de psicoeducação, né? Quando a gente acaba orientando, no caso, algumas coisas, alguns comportamentos, né? E eu acho que essa questão da educação sexual, ela tem que é interessante ser passada também na escola, mas também dentro de casa, né? E aí, isso aqui é seu órgão reprodutor, ele funciona dessa forma, é assim, assim, assado, ele tem isso, aquilo, aquela outra pessoa ali, ela utiliza dessa forma. Enfim, orientar mesmo, explicar o que acontece, enfim. A partir E até de que mesmo a faixa questão... etária seria interessante começar a falar com as crianças? Boa pergunta. Eu acho que, na minha opinião, acho que é quando elas começam a trazer um pouco o assunto que vai ser natural elas trazerem, né? O que é isso aqui? Sim. Né? Por que o seu é Geralmente, assim? eu acho que Né? às vezes acontece isso de 4 anos em diante, dependendo de como é a convivência, né? Tem uma questão que a gente fala que acho que puxa desse assunto. Por exemplo, o Zé tem uma filha, eu tenho um filho, e aí existe o complexo de Édipo e o complexo de Electra, que, se eu estiver falando alguma besteira, nós temos alguém aqui para nos corrigir, onde no complexo de Édipo o filho se apaixona né? O filho se apaixona pela mãe e reproduz o comportamento do pai para conquistar a mãe, e isso ajuda ele no desenvolvimento dele. E o complexo de Electra seria o oposto, a menina se apaixona pelo pai, para conquistá-la, ela imita o comportamento da mãe. E aí eu vou entrar num tema que pode ser considerado, e deveria, agora mais do que nunca, muito mais exposto, e eu tenho trabalhado isso, a gente pergunta em todos os episódios com os convidados, que é a questão quando a gente fala das relações homoafetivas, por exemplo, que tem muitos lugares, a gente falou do jiu-jitsu, então tem gente que fala, imagina, minha filha não vai lutar, ter contato com uma agarração com outro homem, que isso, não vou aceitar aquele menino assim assado. Quando a gente entra nesse ponto de espelhar comportamento, isso eu aprendi na faculdade, ainda era 2001, sobre essa questão do complexo de Édipo. Mas como que hoje em dia a psicologia vê essa relação do o quanto existe isso num comportamento, já que nós estamos falando de outros tipos de relações que antigamente não eram tão bem aceitos, e é uma realidade. Então, assim, poxa, eu sou órfão, por exemplo, ou eu fui adotado, ou minha família se divorciou, meu pai se casou com outro homem, minha mãe se juntou com outra mulher, e isso faz parte da realidade. Quando entra numa situação como essa, onde a criança está naquela idade do espelhar comportamento, como que isso fica para a criança? Como que a psicologia vê isso? Na sua opinião, é claro, né? É. Uhum. Ainda é muito, muito difícil, né, esse assunto. Ainda há muitos preconceitos em relação a esse assunto. E o que eu acho interessante eu fico pensando muito
na criança, né? A gente fica muito preocupado como é que é isso para a criança. E aí, mas quem está preocupado somos nós adultos, né? E aí a criança geralmente ela lida com isso de uma forma muito normal. Às vezes ter 2 pais, 2 mães, enfim. Isso é ótimo frisar nessa questão de como a criança, né? Porque normalmente é a visão do adulto que preocupa frente à criança e não o oposto. A criança Sim, com certeza. tá sempre aquele negócio, né? O que será, o que vai ser? Mas eu sei que isso é um tema que a gente gosta de trazer. A intenção do nosso podcast é justamente essa, causar reflexões. Então, trazer um tema como esse é importante. Por isso, olha só, a criança vai ter sempre um olhar que não é o nosso. Né? Isso já muda muita coisa. Sim, a criança ela vai ter o olhar dela, é um olhar único. É um olhar sem preconceitos, enfim, sem maldade. Enfim, ela é criança. O máximo que ela vai fazer é perguntar. Sim. Você falou em maldade, eu fiquei pensando, existe a criança que é má? Existe a natureza da maldade na criança? Eu falo assim, aquela criança é ruim. Existe isso? Ou isso é coisa do adulto também colocando, firmando um comportamento de uma criança? Às vezes isso pode acontecer, sim. E aí ter um traço de maldade desde a infância, né? Vamos dizer assim. Por espelhamento do adulto ou inato da criança? Pode ser dos dois. É mais comum. E também tem a questão do genética, né? Que aí quando a gente fala inato, pode ser um fator genético, uma propensão genética. Então, que aí, de acordo com fatores externos, vai desencadear ou não. Fenótipo e genótipo, olha só, lembrando das aulas de biologia do terceiro colegial. Com C e A com T, né, rapaz? Fez muito isso, tô ligado. Uracina, timina, guamina, arginina. Tá achando o quê, rapaz? Aqui é bioquímica, biologia, fisiologia, ciências. Nossa, gente. Vocês estão muito bons, porque eu não lembro nada disso. Mas em relação à proporção, é muito mais por espelhamento do que pela genética ou não? 50%? Não tem como quantificar. Às vezes o pessoal fala assim, é muito mais, né? É muito mais espelhamento, é muito mais, né? Isso. Porque a criação de cada criança ela é muito subjetiva, né? Ela é única ali. Aquela família ela vai dar a educação que ela acha que deve ser dada, né? E aí isso independe, não tem como quantificar. Legal. Já que não tem como quantificar, a gente tem como quantificar as nossas perguntas, que está chegando naquele momento caliente do nosso podcast. O professor Diego, neste momento, ele faz algumas perguntas que são totalmente comuns no meio social para assuntos... olha, já até colocou a máscara, porque agora ele não é ele mais, ele é outro personagem. Né? Então, por favor, não se ofenda. Se você se ofender, você brigue com a máscara, não brigue com ele. São perguntas que todas as pessoas normalmente levam para o senso comum de determinado assunto. Nesse caso, então, a gente vai abordar todas as perguntas que normalmente as pessoas imaginam ou preconceitos que as pessoas tenham. No caso, em relação à psicologia para as crianças. Professor Diego, chegou a hora. Todos. Tem todos. Eu não sei se o que ela bebeu ali foi água mesmo, mas tá tudo bem. Fica tranquilo, a gente não vai perguntar o que tem aí dentro. Água. Tranquilo. Olha só, pensando naquele negócio assim, eu fui na escola porque meu filho está descendo meu filho está batendo em tudo quanto é criança. E a coordenadora falou
que meu filho tem que ir no psicólogo. Mas meu filho não é louco. É só louco. Tá louco que eu vou levar meu filho no psicólogo? Meu filho não vai. E aí? Só louco vai no psicólogo? A loucura é relativa, né? Depende. Depende. O que é loucura para você, rapaz? Então. E aí fico pensando nesse pai, né? O que está acontecendo dentro de casa para essa criança começar a bater na escola, né? Espelhamento de comportamento, né? A gente estava falando sobre isso, mas deixa aí, esse é o assunto. Ou não só espelhamento, mas também a questão de outros assuntos estarem acontecendo. E ali ele, na escola, com os colegas, ele pode ter a válvula de escape dele, vamos dizer assim. E aí vai depender do que ele estiver fazendo, né? Aí vai reproduzir, não reproduzir, mas ele vai ter alguns comportamentos na escola por conta de determinada situação, talvez. Ou até mesmo pode estar acontecendo algo dentro da escola. Nem sempre é o que está acontecendo dentro de casa. Também pode estar acontecendo alguma coisa dentro da escola. Aí vem uma outra, então, vamos lá. Olha, já fazem 4 sessões que eu levo meu filho no psicólogo, mas ele só joga joguinho lá dentro. Ela não fala nada comigo, ele só vai lá para jogar joguinho. E ele não curou nada, ele continua sendo um chorão. Como é que é isso aí? Não devia estar bom da cabeça já? 4 sessões, né? O que são 4 sessões com a criança? Como que você conhece a pessoa em 4 sessões? Como é que é isso? Como é que você cria um vínculo em 4 sessões? Em 45 minutos. Você está escrevendo apenas a letra A nessas 4 sessões. Seria pois isso? Né? O que que... Eu acho isso fantástico. É importante. A ideia dessas perguntas é trazer coisas assim que fazem parte do cotidiano, que eu já vivenciei, já ouvi. Então, estou trazendo elas aqui porque é interessante, traz um toque de humor a partir de uma resposta. Enfim, vamos lá. Assim mesmo. Agora vai outra. Ai, eu fui no pediatra, o meu filho, ele tem 3 anos, ele não está falando nada, ele falou que ele é um autista. Ai, o meu filho agora, eu vou fazer o quê? Meu filho enfileira todos os carrinhos, meu filho enfileira todos os bichinhos, ele tem alguma coisa, mas eu não acredito no médico, estou levando ele no psicólogo agora, porque o psicólogo vai curar o autismo dele. O médico falou que ele é autista? O médico diagnosticou o autismo? Como é que é isso? Não, eu fui no médico assim, ele olhou para o meu filho e falou, eu falei que meu filho enfileira tudo, ele já falou que ele é autista e ponto final. E aí eu quero que meu filho cure o autismo. Eu sei que o médico não vai me dar remédio nenhum, eu não quero que meu filho tome remédio nenhum, então eu vou levar ele no psicólogo, porque eu quero que o autismo seja curado. Autismo não é curado, né? Era isso que eu queria ouvir, era essa a resposta. Autismo não se cura, né? E aí também é uma equipe multidisciplinar que vai fazer esse diagnóstico. E aí tanto um psiquiatra, um psicólogo, um neuro, um médico, um neuropsicólogo também, um psicopedagogo, tem toda uma equipe para poder avaliar essa criança, né? E também avaliar a questão do relacionamento com os pais. Porque às vezes a criança não fala, mas ela enfileira os carrinhos ou os bonecos, etc. E aí, às vezes, ela está fazendo algo que a mãe também faz ou que o pai também faz. Porque o pai vai lá e enfileira todos os sapatos. Ou a mãe vai lá e deixa todos os potes todos certinhos. Tudo tem que ser muito bem avaliado. 4 sessões resolve isso, já estou falando. 4 sessões resolve. Com certeza. Em 4 sessões, 4 sessões dá para saber da criança, dá para conversar com os pais
com os avós, com a escola, dá para fazer tudo em 4 sessões. Eu só vou dar uma pausa e falar de uma historinha que eu lembrei, que eu vi uma vez, falando que uma mãe, ela recebeu a notícia da equipe da escola, falando que a filha dela tinha um certo problema de relacionamento com as crianças, porque ela vivia cantando e dançando, então ela não interagia com as crianças, vivia dançando, cantando no mundo. E a coordenação da escola falou com a mãe e falou assim: mãe, a gente acha que a sua filha tem um certo problema de relacionamento, é bem possível que seja o autismo. Falaram, como você falou do autismo, eu lembrei dessa historinha. E se fosse a senhora, tenha cuidado, né? Porque a gente não sabe o que a menina pode fazer, como que ela pode se relacionar, o que ela pode ter daqui para frente. Óbvio que a mãe ficou desesperada, ela não sabia o que fazer. Ela tirou a criança da escola, né? Porque as professoras já estavam falando que a criança já não queria nem mais ficar perto das outras, que atrapalhava o andamento e o processo pedagógico das outras crianças, porque ela não se enturmava. A mãe tirou e a mãe foi atrás de um especialista, né? Porque já que estavam falando que a criança era autista, ela foi especialista de autismo e o médico falou assim: eu não posso bater o martelo só de olhar para a criança e falar que ela é uma autista, né? Como a Esquel falou, a gente tem que ter uma equipe, ter uma bateria de exames, uma bateria de testes. E aqui, que bom que a senhora veio aqui, ela foi num local especializado, ela fez uma bateria de exames, de testes e tudo mais. E aí fez, né? Fez tudo bonitinho. Aí o médico chamou a mãe. E a mãe foi desesperada, né? Falando assim. E o médico, quando foi falar para ela, chegou aqui e falou: deixa a sua filha lá, ela não está escutando o que a gente está fazendo, tá bom? A gente só está falando nós dois. Deixou a filha numa salinha, né? E começou a conversar com a mãe. Falou: mãe, a gente fez essa bateria de exames, de testes. A mãe olhava a criança, ela estava numa salinha, a menina ficava girando para um lado, girando para o outro, dançando, cantarolando, né? E a mãe começou a chorar, né? Porque ela falou: meu Deus, minha filha está com autismo, meu Deus do céu, como que eu vou viver daqui para frente e tal. Aí o médico falou assim: tem uma notícia muito boa para a senhora, né? Aí a mãe falou assim: mas como uma notícia boa? Olha o jeito que minha mãe tá, ou que minha filha tá, olha o que ela tá fazendo. Aí ele falou assim: a sua filha ali, que ela tá dançando ali, ela não tem nada de autismo. Ela: não tem nada de autismo? Não, sua filha não tem nada de autismo. Presta atenção. Aí o médico que estava do lado lá da sala, como ele tinha o controle do ambiente da sala onde estava a criança, ele começou a tocar uma música. E a menina começou, mano, a dançar de um jeito absurdo, assim. Fazer várias coreografias e coisas do tipo, dançar e cantarolar e tal. Aí o médico falou assim para a filha: sua filha é bailarina. Na alma, na essência. Então, pode ficar despreocupada com isso. A única coisa que eu peço para a senhora é busque urgente uma escola de música para colocá-la. Do mesmo jeito que a senhora foi especialista em trazer a sua filha para cá, procure uma especialista para levar a sua filha. Conclusão, essa menina virou uma das maiores coreógrafas do mundo de dança, no Circo du Soleil. Está por aí, eu não sei o nome total, se eu descobrir até por edição eu coloco aqui algumas imagens, tá? Mas fica a dica para os papais e mamães que estão nos vendo e escutando. Então, se você tiver qualquer suspeita de qualquer tipo de comportamento que seus filhos tenham, por favor, vá a um especialista. Não tire deduções só de que uma pessoa falou, de que o outro falou. Tá bom? Então, vá a uma pessoa recomendável, vá ao psicólogo, pergunte, comente. Se o psicólogo não souber a resposta, eu tenho certeza absoluta que ele vai descobrir a resposta, ele vai atrás de quem sabe, que normalmente as pessoas que trabalham nessa área, se elas não sabem as respostas necessárias, elas se comunicam, têm um network muito amplo e acabam descobrindo a resposta junto. Tá bom? Então, por favor, papai e mamãe, fiquem ligados nisso, tá? Que fica, hashtag fica a dica. Certo? Professor Diego? A
a história da coreógrafa da Broadway, do Cats, que é uma das... Está no Guinness do Records, a história dela é parecida com essa. Então deve ser ela, viu? Se não for ela, eu vou caçar e vou colocar aqui, viu? Não, é uma história parecida com essa aí, você contando, falaram, olha, sua filha tem algum problema, tal. E aí, quando foi o médico, falou, não, sua filha vai procurar, ela virou a coreógrafa do Cats e outros espetáculos que são mega sucesso. Que hoje a gente pode até falar assim, que hoje seria aquela inteligência, as múltiplas inteligências, sinestésico corporal, a musical, uma delas que ela tinha extremamente desenvolvido. E aí eu queria saber, assim, agora sem ser as perguntas chaves, acho que a gente brincou bastante com elas, até porque a gente acha que já está encaminhando, já tem que fazer o fechamento, mas eu queria saber, assim, eu me preocupo muito com a questão, eu gosto muito das crianças, o Zé gosta muito das crianças, e a gente tem esse podcast para falar sobre as infâncias e as crianças. O mundo, ele é baseado em comunicação. E existem várias formas de se comunicar, né? A gente falou do desenho, tem a verbal, um surdo se comunica por libras. Existem muitas formas de se comunicar. E eu queria saber, assim, para você dar aquela fechada, que a gente vai ter aquela musiquinha de fundo, assim, aquela coisa tipo mega power, como que é a importância de uma boa comunicação? O que a gente deve oferecer para que a criança tenha uma boa saúde emocional e ela se desenvolva emocionalmente bem? O que a gente precisa comunicar com a criança? O que a gente precisa fazer para que a criança tenha uma saúde, uma inteligência emocional boa, para que ela cresça um adulto com uma inteligência emocional? Se disponibilizar a estar com ela e também a se comunicar com ela. O diálogo é muito importante, né? Estar junto é muito importante. E aí, escutá-la também é muito importante. E amor também, né? Óbvio. Tem todo esse... Tem todo esse temperinho aí básico, além do diálogo, né? Estar junto com a criança é estar junto com o celular na mão ou estar junto com a criança é estar com ela? É estar com ela, né? Tem muitas crianças reclamando que os pais ficam nos celulares, né? Isso tem sido muito, muito comum. E aí isso também não é legal, né, gente? É bem... Não precisa ser psicólogo para dizer que isso não é bom, né? Já entendemos o recado. Hashtag fica a dica, papais e mamães, número 2. Por favor. Legal. Conversem com suas crianças, brinquem com elas, né? Se disponibilizem a estarem com elas, enfim. E acho que é isso, assim. Esse caminho, assim. E nesse caminho, como a gente está encerrando, momento Olho de Tandera. Nesse momento Olho de Tandera, a gente pede para o convidado indicar algum livro para os pais lerem com seus filhos ou para os filhos lerem com seus pais, enfim, para que a leitura seja uma coisa agradável para todos. Algum livro que você recomenda para os papais e mamães ou para as crianças? Nossa. Esse é bom, hein? Esse é bom. Esse é bacana. Esse é bem legal. Tem um muito legal que vai depender também da faixa etária, né, da criança. Tem um que são contos de fada, eu gosto bastante. Depois eu passo, eu acho que é da Ana Maria Machado, agora eu não lembro a autora. Enfim, contos de fada. Uma coisa... Não, tem os contos de fada e eu acho que algo que...
Também. Esse aqui é bom, ó. Esse aqui é bom, ó. Fuzileiros Sim, para crianças. Sim, principalmente do nacional, né? Do nosso Brasil, enfim. Para poder contar toda a história desse folclore. E também um que eu gosto muito, que eu acho bem interessante, são os gibis da Turma da Mônica, por que não? São bem bacanas. Bom, isso é bom, que coisa boa. Então tá bom, eu vou colocar um especial do Gibi da Turma da Mônica, que é muito bom. Vou colocar aqui, ó, na artezinha. Um que a minha filha gosta bastante, que é o Temporal, né, do Cascão. É uma nova versão que eles fizeram nos últimos 2 anos. Então eles repaginaram com outros desenhistas, ó, vários personagens da Turma da Mônica, e esse Sim. específico do Cascão. Fala ele no final de semana, ele vai passar um final de semana na casa dele, porque os pais vão viajar no feriado, ele vai ficar lá, e vão ser 3 dias de chuva. Então, pense no cenário para o Cascão. Ele vai ficar meio atordoado, né? Então, mas aí vocês vão ter que ler a história para entender tudo o que rola, porque é muito emocionante. A Lívia adora, ela quer que eu conte essa história toda noite para ela, porque é muito boa. Pois é. Turma da Mônica são muitas gerações, né? Uhum. E aí, como não indicar Turma da Mônica, né? É algo muito... e agora vem crescendo muito mais, né? Agora tem muitos personagens, enfim. Muitas coisas legais que ela fornece, vamos dizer. Fechou. Então, ó, Turma da Mônica, Contos de Fada. Depois eu vou passar... Depois você passa o autor, enfim. E acho que só. É isso. Beleza. E Professor... o folclore. O Foi folclore. mal, hein? Ok, folclore nacional. Folclore nacional. Professor Diego? Eu gosto de ler tudo isso. Eu já li de Bom. Turma da Mônica. Eu tenho um especial de 30 anos da Turma da Mônica que eu tenho aqui na minha casa. Você tem noção? Especial de 30 anos. Você já deve estar fazendo 120 e eu tenho de 30. Mas ó, só até agradecer. Porque eu nunca consigo dar tchau. Porque o Zé ele já fala tchau, Lili, que eu fico com boa cara de tacho aqui. Então, dessa vez, eu vou dar tchau antes. Então, Esquel, muito obrigado. Foi show de bola. Obrigada a vocês. Foi Desculpa muito qualquer legal. coisa, qualquer Não se besteira. desculpe, que foi muito legal. Depende, mas enfim. Ó, foi muito bom. Eu vou deixar aqui agora, antes de encerrar, a gente vai fazer agora, vou pedir, por favor, eu vou falar o meu, depois você fala o seu, o Zé fala o dele. O nosso momento merchan, onde a gente divulga nosso trabalho. Então, para você que ainda não conhece, entra lá no Instagram, @pixconde. Aí você tem lá o link na bio que vai direcionar você para ouvir no Spotify, ver o vídeo no YouTube. Você pode entrar no Anchor, tem várias plataformas que você pode ver. Tem lá o nosso próprio landing page, a página onde você tem todos os episódios, se você quiser ver todos lá bonitinho. Tem agora a minha página que é @4atividades, que é onde eu falo um pouco mais do meu trabalho, onde tem poesias, tem poemas, contação de histórias, dicas para crianças, brincadeiras, enfim, bastante coisa lá. Então, @4atividades. E lá você também que trabalha em sala de aula, você pode baixar um e-book gratuito que eu escrevi sobre como usar histórias na sala de aula. Então, é só clicar lá, baixar. É um presente que eu fiz para passar meu conhecimento, um pouquinho dele para vocês. E é isso aí. E aí eu vou deixando aqui o meu tchau para vocês. Muito obrigado por terem emprestado os ouvidos e os olhos para quem viu no YouTube, gentilmente, nesse mais um episódio que nós gravamos para vocês. Com muito amor e carinho. Muito obrigado, viu? Esquel, mais conhecida como Kekel? Kekel, enfim, várias outras coisas. Seu momento merchan. Então, atendo na clínica, atendo online e estou atendendo presencial, né? E é isso. Contatos. Não pode falar o telefone, né? Vamos passar por aqui, fique tranquilo. Então tá. Então, só dá uma olhadinha ali no link. Beleza. E aí, entrar em contato. Básico. Maravilha.
Muito obrigado por estar aqui. Eu que Claro, o agradeço. atendimento presencial é lá em Juiz de Fora, não é? Exatamente. Sim, por favor, gente. Uhum. É isso Mas aí. caso alguém queira online também, de outro local, não tem problema. Qualquer Eu lugar. só vou Já falar tem. uma coisa, por Fale experiência. rápido. Nunca peçam indicação de caminho em Juiz de Fora. Eu já fui para lá da palestra e juro para vocês, gente, quando eu cheguei lá, o cara me mandou, eu andei 12 quilômetros para frente, num lugar que não existia. Uhum. Então, vai com o GPS, porque na época só tinha guia 4 rodas também, né? Enfim. Tudo bem. Só tinha mato aqui, né? Uhum. Bem, vamos terminar que já está acabando o tempo, galera. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação, Maninha. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, Diegão, meu companheiro de Eu que chamada. agradeço. Até o nosso próximo episódio. Fique com Deus. Valeu, galera. E diga tchau, Lilica! Tchau, Lilica.